Olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo retorno de todos. Vamos dar sequência aí ao nosso avanço do protestantismo no Brasil, né? E pensar hoje um pouco a respeito do movimento pentecostal. O avanço das igrejas pentecostais, elas têm uma importância muito significativa, né? Nesse contexto todo. É preciso deixar claro que algumas denominações, né, principalmente alguns estudiosos, né, eles acabam separando os grupos, e alguns, nós temos estudiosos, né, que separam os pentecostais dos demais protestantes ou dos protestantes históricos, tá certo? Então, já queria deixar bem claro que na nossa análise a gente considera todos eles como oriundos dos movimentos reformados, né, das reformas do século XVI, e que passaram por transformações, né? É importante resgatar a visão que Lutero traz a respeito da livre interpretação da Bíblia, né? Se nós lembrarmos, até Lutero, né, a Igreja Católica, ela tinha a primazia sobre a interpretação da palavra. Mas Lutero vem quebrar isso, né? E ele defende a livre interpretação da Bíblia. Já falei em outra aula, né, sobre a importância das Escrituras, a importância da leitura da palavra para as denominações protestantes, né? Elas sempre tiveram um grande apreço, né, ligado a esse valor que foi colocado já no início da Reforma, tanto por Lutero, quanto por Calvino, quanto pelas outras lideranças protestantes que vão surgindo aí ao longo do tempo. Pois bem, quando nós falamos em movimento pentecostal, né, nós também pensamos muitas vezes em situações muito estanques, né? Quando surgiu? Surgiu ali no início do século XX, né? E ponto, né? Isso é uma visão assim muito limitada, né? Precisamos entender, como já falei, né, no seu contexto, né, e de uma forma mais ampla, né, e compreender que o movimento pentecostal, o pentecostalismo, né, ele vem tomando forma, né, já desde as primeiras manifestações avivalistas que nós vamos ter lá do século XVII. Né? Então, o movimento pentecostal ele é fruto de uma série de transformações que essa igreja cristã reformada, né, as mais variadas denominações que existiam até então, começam então a pensar determinados aspectos de forma diferente. Já havia falado também do impacto no século XVII do racionalismo. Né? O racionalismo cartesiano do século XVII ele teve um reflexo nas igrejas reformadas muito intenso. A relação estreita da religião, da religiosidade com a política, né, na formação dos estados nacionais europeus, né, transformando as relações religiosas em algo extremamente racional, não abrindo muitos caminhos, né, para experiências emocionais. Né? Isso vai ser quebrado ao longo do século XVII, um ponto importante de destaque, né, nessa mudança, nesses revivals, o John Wesley, né, que era anglicano e que realiza um avivamento ali na Inglaterra, que vai ter um grande impacto, né, em vários outros lugares, vai para além da Inglaterra, né, culminando inclusive com o surgimento da Igreja Metodista. Então, os metodistas, já pela própria origem, né, vão ser berço, né, de movimentos avivalistas. Tá? É importante destacar a origem do termo pentecostalismo ou pentecostal. De onde que vem essa palavra? Tá? Os judeus tinham a festa do Pentecostes, era uma festa tradicional dos judeus. Né? Eles comemoravam isso. E na época de Cristo, né, os discípulos se reuniam e participavam da festa do Pentecostes. Né? E após a morte de Jesus Cristo, os seus primeiros discípulos estavam reunidos, né, por ocasião do Pentecostes, né, dessa festa, desse evento da tradição judaica, e é ali, nessa reunião, que acontece a manifestação do Espírito Santo, certo? Então, essa manifestação do Espírito, em que os discípulos começaram a falar línguas diferentes, o apóstolo Pedro começou a pregar
numa língua e todas as pessoas de línguas diferentes conseguiam entender o que ele estava falando. Então todo esse movimento que vai até mesmo dar origem àquilo que nós chamamos de igreja primitiva, né, onde vai ocorrer a conversão de milhares de pessoas, né, em um evento extremamente impactante ali naquelas sociedades da Judéia, né, estou falando isso lá do século I, né, esse movimento vai ser registrado no livro de Atos, capítulo 2, né, então essa menção de Atos 2 é muito interessante porque outros momentos vamos falar sobre isso, e o movimento pentecostal costumeiramente faz alusão ao ocorrido em Atos 2, que é a manifestação do Espírito Santo. Então, o Pentecostes, né, o pentecostalismo, ele tem essa estreita relação com a manifestação do Espírito Santo. Ou seja, as denominações que se declaram pentecostais, elas valorizam os dons do Espírito, valorizam o batismo no Espírito Santo, o que as diferem das demais denominações reformadas. Então, essa característica, né, levou à nomenclatura de igrejas pentecostais. Dessa forma, a gente pode entender que os avivamentos ocorridos desde a partir dali do século XVII, século XVIII, eles vão culminar, né, em dezenas de movimentos avivalistas, né, em que essa efervescência, né, essa emoção, né, que passa a tomar conta de grupos, né, quando estão em momentos de oração, quando estão em momentos de reunião enquanto igreja, né, isso vai se tornar algo relativamente comum, né, a partir do século XIX, principalmente em alguns lugares nos Estados Unidos, na própria Inglaterra. Nós vamos ter isso na Escócia, vários movimentos, né, avivalistas, né, que provocam reuniões religiosas mais avivadas, mais aquecidas, mais emocionais do que as tradicionais reuniões ou cultos das igrejas reformadas. Tá? Então, há algumas características comuns, né? Então, a emoção acima do normal, né? Então, as pessoas oravam muito, buscavam a presença de Deus, buscavam a manifestação, né, de Deus através, né, das suas orações, dos seus cânticos, né, do choro, né? Então são movimentos muito relacionados, né, com isso que nós chamamos de avivamentos, né, os revivals, tá? Esse movimento também está relacionado com os movimentos holiness, né, que buscavam a santidade. Então existia muito essa questão, né? Como as igrejas haviam se tornado extremamente racionalistas, né? Esses movimentos avivalistas, eles buscavam um resgate à santidade, uma vida mais santa, uma vida mais pura, mais entregue a Deus e menos racionalistas, né? Então havia uma ênfase nessa questão da santificação, tá? E esses movimentos, né, religiosos se espalham, né, pelos diferentes países europeus, chegam na América também, né, especialmente nos Estados Unidos. Nós vamos ter ali dezenas de pastores avivalistas, né, pregadores itinerantes que fazem os cultos em diferentes locais, em diferentes em lugares onde as religiões, as igrejas tradicionais não chegavam mais a oeste, né, enfim, faziam pregações para populações também menos convencionais, né, do que os brancos de origem inglesa, né, então falavam para imigrantes, para os escravizados, posteriormente para os ex-escravizados que continuavam excluídos daquela sociedade. Então são movimentos religiosos que muitas vezes aconteciam nas denominações tradicionais, como os batistas, como os metodistas, como os presbiterianos, mas que se mantinham, não criavam até então nitidamente vertentes, né, dentro das denominações. E sim, existiam algumas igrejas mais avivadas e igrejas menos avivadas.
No início do século XX, pelos anos 1900, há uma movimentação nos Estados Unidos, né, a formação de um grupo de estudos bíblicos liderados por um pastor chamado Charles Fox Parham, né? Ele começa a desenvolver esses estudos, essas pregações, na chamada Escola Bíblica Bethel, no Kansas, né? E diante desse grupo, né, há uma manifestação, né, do Espírito Santo, né, através de uma fiel que passa a falar em línguas estranhas. Tá? Esse fato, né, ocorrido ali nos Estados Unidos, ele foi um marco, né, de que alguma coisa diferente aconteceu, né? E para muitos estudiosos, esse é o marco do início do pentecostalismo nos Estados Unidos, consequentemente no restante do mundo. Tá? Assistia a essas reuniões dessa escola bíblica onde eles começaram então a enfatizar e a valorizar essa manifestação de falar em língua estranha, né? Muitas pessoas começaram a ser atraídas ali para assistir essas aulas, inclusive existia um pastor batista, né, filho de ex-escravos, né, de escravizados, que haviam sido escravizados, que devido àquela cultura americana segregacionista, né, ele não podia assistir às aulas junto com o restante dos alunos que eram brancos. Tanto que o Seymour, né, ele assistia a essas aulas do lado de fora, pela janela. Então acontecia tinha ali a sala de aula onde eles estavam estudando, fazendo os estudos bíblicos, e ele assistia essas aulas do lado de fora. E ele acaba levando esses ensinamentos, levando essas ideias para o local onde ele pregava, né, em Los Angeles, e ele começa a fazer orações pedindo essa manifestação do Espírito Santo, né, e algumas pessoas por quem ele faz essa oração manifestam esse dom, né, manifestam essa língua estranha, né, e segundo eles isso é uma marca característica, né, do batismo do Espírito Santo, ou seja, significa que aquelas pessoas que falavam aquela língua haviam sido batizadas pelo Espírito Santo. Vou abrir um parênteses aqui para a gente falar a respeito disso, porque tradicionalmente, né, desde o início da história do cristianismo, sempre foi dado muita ênfase ao estudo teológico, né, tanto que a teologia sistemática ela surge a partir de estudos a respeito da divindade de Cristo, principalmente. Então sempre se estudou os grandes teólogos, tanto da Igreja Católica como posteriormente depois os teólogos da Igreja Reformada, sempre foi dado um grande valor e uma grande ênfase, né, nos estudos sobre Cristo, a natureza divina, a natureza humana de Cristo, né, obviamente sobre Deus, né, e o Espírito Santo sempre foi uma categoria menos estudada, menos valorizada, podemos colocar assim, né, e é isso que o movimento pentecostal, né, vai tentar reverter, vai trazer ao primeiro plano, a cena, a valorização, as manifestações do Espírito Santo. Tá? Quando eu falo em manifestações do Espírito Santo, dos dons do Espírito, né, nas cartas, principalmente de Paulo no Novo Testamento, se fala sobre vários dons do Espírito Santo. Tá? O dom de línguas, né, que academicamente nós chamamos de glossolalia, né, falar línguas estranhas, né, o dom de línguas é apenas um deles, que determinados grupos pentecostais colocam como a grande evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Tá? Então, para quem é um pouco leigo no assunto em termos religiosos, como eu falei no início, minha intenção aqui não é falar sobre teologia, né, mas é importante a gente entender alguns termos e alguns conceitos para poder entender aí um pouquinho a evolução histórica. Tá? Então, existem outros dons do Espírito, né? Como o dom de profecias, como o dom do ensino, né? O dom de cura, tá? Então, são manifestações que ocorrem atribuídas, né? Como manifestações, dons espirituais, tá? Então, entre os pentecostais existem as divergências, tá? Mas
pelo menos em grande parte, a maior igreja pentecostal que nós temos, que é a Assembleia de Deus, eles defendem, né, que a manifestação do batismo no Espírito Santo é através da glossolalia, né, de falar línguas diferentes. Vai haver divergências, né? Nem todos os teólogos, pastores entendem dessa forma, da própria denominação, existem então divergências, mas essa seria uma manifestação mais evidente desse fenômeno. Então, o fiel ele passaria por dois momentos importantes, né? O primeiro é da conversão, né, em Jesus Cristo, ele se converte, ele adquire a salvação. Esse seria um momento. Em um outro momento, não necessariamente cronologicamente distante, tá? Mas em uma ação separada, existe outro acontecimento importante na vida do fiel, que é o batismo no Espírito Santo. E aí, como que ele sabe que ele foi batizado no Espírito Santo? Para alguns, é através da manifestação do Espírito, através de falar em línguas estranhas, a glossolalia. Tá certo? Então, vou fechar esse parênteses aí, antes que eu me enrole, né? Não sou teólogo, né? Não tenho formação nessa área, mas apenas para a gente pontuar aí algumas diferenças, né? E alguns conceitos importantes aí nessa nossa história. Estava falando do William Seymour, né? Que então inicia todo um processo de pregação. Eles começam a se juntar, muitas pessoas, eles acabam se estabelecendo em uma antiga sede, uma antiga igreja metodista que tinha na famosa Rua Azusa, tá? Nessa rua, então, em Los Angeles, ele inicia esse trabalho, né, esses cultos extremamente avivados, onde eram feitas as orações e as pessoas manifestavam o dom de falar em línguas estranhas, tá? Esse grupo cresceu, né? Chamou a atenção da imprensa, né? E eles acabaram ganhando cada vez mais adeptos, né? E se organizando, né? Enquanto uma denominação religiosa, né? Que não era mais batista, não era metodista, né? E eles começaram a se denominar posteriormente. Essa denominação, se não me engano, é a partir de 1918, 15 a 18, eles começam a utilizar a denominação de Assembleia. E posteriormente se adotou esse nome de Assembleia de Deus, né, tanto nos Estados Unidos, como vai ter também a influência do termo, né, vindo para o Brasil, e as igrejas que se formam aqui também vão utilizar essa nomenclatura de Assembleia de Deus. Há um sociólogo muito importante que faz uma análise sobre a formação do pentecostalismo no Brasil, né, chamado Paul Fresno, né? Ele tem um trabalho muito grande, a sua tese de doutorado é exatamente a respeito, né, da relação do movimento pentecostal com aspectos políticos, né? E ele divide os movimentos pentecostais no Brasil em três ondas, tá? Em três momentos. Então, num primeiro momento, a chegada e o estabelecimento da Congregação Cristã do Brasil, que seria a primeira denominação pentecostal a se estabelecer aqui, por uma diferença aí de meses, 1910, né, se estabelece a Congregação Cristã, 1911, a Assembleia de Deus, que é a grande referência entre os pentecostais em quantidade, é a maior denominação evangélica que nós temos no Brasil em quantidade de fiéis. Tá? Então essa seria o que ele chama de a primeira onda, tá? No início do século XX. A segunda onda seria a partir dos anos 50, com o estabelecimento da Igreja Quadrangular, Igreja O Brasil para Cristo, tá? Então essas igrejas que possuem mais um aspecto, elas mudam alguns valores, né? Enquanto nós temos as igrejas pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, extremamente conservadoras nos costumes, né? Com alguns aspectos extremamente
limitadores até certo ponto. Vou dar um exemplo, né, para ficar claro isso que eu estou falando. Por exemplo, havia durante muito tempo a Assembleia proibia os seus fiéis de assistir televisão, de jogar futebol, né? Coisas que com o tempo foi havendo uma certa flexibilidade. Lógico que essas realidades elas são diferentes, né? Quando você está falando de uma igreja que está num grande centro urbano e uma igreja que está no interior, né, das grandes dos estados, né? Então as práticas elas são diferenciadas, mas de uma maneira geral a gente percebe isso, né? A igreja quadrangular surge também nesse contexto, a partir da década de 50, né, um movimento cruzadista que eles chamavam, né? Haviam as famosas cruzadas evangélicas, né? Tanto que no passado, até um passado não muito distante, se chamava as igrejas quadrangulares de a cruzada, né? Porque eles faziam esses congressos, né, evangelísticos, né, chamando pessoas, né, o movimento dessa segunda onda, ele é muito pautado na questão da cura, né? Então, enquanto a gente tem ali no primeiro movimento, né, do início do século, a primeira onda pautada muito na manifestação do falar em línguas, a partir aí dessa segunda onda, nós temos aí muita ênfase na questão da cura, orações por cura, orações por transformações práticas de vida, né? E uma terceira onda, o Paul Freston, ele chama as igrejas, né, que são voltadas para as grandes mídias, né, as famosas igrejas neopentecostais, sobre as quais nós vamos falar um pouco mais na nossa próxima aula, mas elas configuram a partir da década de 70, né, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, 77, e aí temos as outras denominações, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, enfim, outras denominações que surgem aí nessa terceira onda, com características ainda mais diferentes, né? Mesmo entre os pentecostais, alguns vão dizer que essa terceira onda não tem nada a ver com eles, né? Não é. Então eu estou pegando uma classificação de um sociólogo, tá? Um trabalho acadêmico, ok? Mais uma vez pontuando, entendo que existam divergências, entendo que existam pontos de vista fundamentados, que não vêm dessa forma, tá? Mas academicamente nós temos esses trabalhos, né, que colocam esses três momentos, né, do avanço da igreja pentecostal ou das igrejas pentecostais no Brasil. Pontuando aqui esse avanço das igrejas pentecostais em território brasileiro, mais uma vez gostaria de destacar, né, que a primeira igreja a se estabelecer aqui é a Congregação Cristã, né? Essa igreja ela foi fundada em 1910 em São Paulo por um imigrante italiano chamado Luiz Franciscon. Ele e mais um pastor companheiro dele fazem uma pregação na Praça da Sé, mas em São Paulo acaba não dando muito certo, né? Eles acabam se mudando para o interior do Paraná, e ali eles fundam a primeira igreja da Congregação Cristã, que ali sim começa a se expandir, né? A Congregação Cristã carrega essas características, né, da igreja pentecostal, com alguns aspectos ainda mais conservadores, ainda mais tradicionalistas, né? Então nós temos características dessa igreja que são muito marcantes. Por exemplo, os templos, né, eles são todos muito parecidos, então você identifica um templo da Congregação Cristã facilmente, né? Eles geralmente são pintados da mesma corzinha, são muito parecidos entre si. Em termos comportamentais, né, chama atenção a divisão entre homens e mulheres dentro do salão, dentro do templo, né? Homens e mulheres ficam separados. Havia a tradição, né, das mulheres usarem o véu, né, durante muito tempo, né? E alguns aspectos assim, por exemplo, principalmente em relação aos meios de comunicação, tanto a Assembleia quanto a Congregação Cristã, eles vão ser muito reticentes, né? Inclusive em relação ao uso dessas mídias, tá? O que vai abrir caminho para que outras denominações utilizem esse recurso,
né, de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais efetiva, conseguindo angariar um número de fiéis ainda maior, né, posteriormente. Tá? Então isso caracteriza um pouco aí dessas denominações. Apesar da congregação cristã ter sido a primeira igreja a ser fundada, a primeira igreja pentecostal a ser fundada no Brasil, né, em número de fiéis ela vai ser ultrapassada, né, pela Assembleia de Deus, né, que vai ser fundada aqui no Brasil em 1911. Né? A história da Assembleia de Deus aqui começa por dois missionários, dois pastores suecos que vão para os Estados Unidos, né, pertencem à denominação batista, ali participam de algumas reuniões, e em uma dessas reuniões eles recebem uma revelação de que deveriam ir para uma determinada localização, que eles não entenderam a princípio, porque não conheciam essa cidade, esse lugar, né? Então eles saem dessa reunião e vão numa biblioteca procurar um atlas para ver onde fica esse lugar, né? Que eles entenderam como Pará, certo? E aí eles localizam no mapa que Pará é um estado no Brasil. E aí eles começam a se mobilizar. Eles mesmos contam, né, a sua história, dizendo que não tinham dinheiro suficiente para vir para o Brasil, então foram através de doações que eles conseguiram juntar um valor para conseguir fazer essa viagem dos Estados Unidos para o Brasil. Chegando no Brasil, eles se apresentam a um pastor presbiteriano, que por sua vez apresenta eles a um pastor batista, e eles conseguem conseguem hospedagem ali nessa igreja, ficam trabalhando nessa igreja ali na região amazônica, né, no Pará, e aos poucos eles vão trazendo os seus ensinamentos ali naquele lugar, principalmente, né, a igreja batista ali tinha uma característica bastante tradicionalista, né, e quando eles percebem, né, já existiam grupos, né, formados dentro da igreja que divergiam, né, em relação à doutrina, à forma de entender determinados aspectos da doutrina. E esses dois missionários, esses dois pastores, né, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, eles são, juntamente com os seguidores deles ali de dentro daquela igreja, são expulsos daquela igreja, e consequentemente eles começam a fundar uma nova denominação, que em pouco tempo consegue vários adeptos, vários seguidores, começam a crescer. Num primeiro momento eles se autodenominam Missão de Fé Apostólica, esse era o nome da igreja deles, né, Missão de Fé Apostólica, que a partir de 1919, já com uma quantidade bastante grande de fiéis, né, passam a utilizar o termo que era utilizado nos Estados Unidos para identificar aqueles grupos pentecostais como Assembleia de Deus. Tá? Então aí é fundada a Assembleia de Deus no Brasil. Podemos considerar a data de 1911, né, a fundação dessa denominação, que se tornará, né, a maior denominação evangélica do Brasil, tá certo? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. A próxima e última aula vamos falar sobre os movimentos neopentecostais, ok? Um abraço, até mais.